Pessoal do Arte do Encontro, muito legal. Nós estamos aqui hoje com o David Pennington e com o Jorge Bodansky. Jorge é diretor do filme enfim, realizador do filme As Cores e Amores de Lore, um filme espetacular que nós vamos estar discutindo hoje. Queria passar a palavra então ao David e ao Jorge, se puderem se apresentar rapidinho e dar sequência aqui à nossa sessão de hoje. Vamos lá, David. Ó, eu sou mais conhecido aqui, né? Todo mundo já. Do E o grupo, né? Jorge podia se apresentar, que é a pessoa que Sim. dirigiu o Tá certo. filme. Eu acompanhei um pouco o filme, mas ele realmente é a Uhum. pessoa. Então, vamos lá, Jorge, se Bom, boa apresente aí. noite. Eu sou Jorge Bodansky, diretor, fotógrafo, roteirista, faço qualquer coisa em cinema. E amigo do David de longa, longa data. Tem mais de 40 anos que a gente trabalha juntos. O David faz o som de filme, inúmeros filmes que eu fiz para TV alemã, viajando o Brasil inteiro. E surgiu a ideia, então, do David falou do grupo de vocês, né? Aham, Da gente apresentar esse filme. Esse filme tem uma coisa muito particular, né? Ele é um filme muito biográfico, autobiográfico da minha parte. E a realização desse filme é um longo processo, mais ou menos um arco de 10 anos. Eu fiquei durante 5 anos conversando com a Lore e mais 5 anos depois que ela morreu, para a gente finalizar o filme, editar, conseguir os recursos e finalizar. Mas tudo começou quando um repórter me ligou dizendo: Olha, eu estou fazendo a resenha de um livro recém-lançado pela Cosac Naif sobre uma pintora, Eleonore Koch, e ela fala em Rosa Bodansky. Quem é Rosa Bodansky? Eu falei: mas Rosa Bodansky é minha mãe. Aí eu fiquei curioso saber por que que ela citou minha mãe. E liguei para ela, não a conhecia, e pedi para marcar uma conversa com ela sobre minha mãe. Ela foi super gentil, tudo bem, veio aqui em casa. E desde o primeiro momento eu tenho mania de registrar tudo, tudo que eu faço, as pessoas que eu conheço. Aí eu pedi autorização para ela se eu pudesse deixar a câmera ligada durante a nossa conversa. E essa conversa, que inicialmente era uma curiosidade minha sobre minha mãe, pouco a pouco surgiram outros assuntos e a coisa ficou muito íntima, porque eram só nós dois. E a gente se encontrava mais ou menos de mês em mês ou de 2 em 2 meses, dependendo, num espaço de 5 anos. E falamos sobre tudo, muitas coisas, e grande parte das coisas eram as reflexões dela, da vida dela. Eu não tinha ideia no início de que seria um filme longa-metragem. Eu sei que seria um pequeno documento sobre a minha mãe. Foi dessa ideia que eu parti. Mas aí a vida dela foi se mostrando tão rica, e eu tinha tanto material, e fui passando esse material para minha editora, que é Bruna Calegari, muito nova. Ela agora completou 30 anos, ela trabalha há mais de 10 anos comigo, e ela foi juntando esse material, e o que permitiu vamos dizer, esse espaço de tempo, esses 10 anos, permitiram um distanciamento desse material, né, para a gente poder refletir em cima. E aí a gente conseguiu um pequeno recurso para realizar esse filme, que é um longa-metragem, e que foi feito a partir do que a gente gravou, quer dizer, foi totalmente imprevisto o que ela me contou, e depois a gente, evidentemente, selecionou, porque, para você ter uma ideia, ela tem mais de 2.000 cartas, um número incomensurável, diamantes e tudo. Então, a gente fez uma seleção daquilo que a gente achou que era assim, a coisa mais importante que ela comentava comigo, e que resultou nesse trabalho, que não é um trabalho completamente despretensioso, né? Eu não queria, na realidade, não pensei em nada quando fiz o filme, né? Pensei somente na minha mãe. Mas, enfim, já falei bastante, vocês viram o filme, então ou vamos ver o trailer de novo, e aí eu estou à disposição para responder as perguntas que vocês vão fazer. muito bom, legal. Hum. Vamos lá, David, então, vamos dar Então, uma sequência. então vamos passar o trailer. E a partir do Sim. trailer, a gente tem um pequeno repertório para começar a conversar, discutir.
Tá. Quando Tá? você compartilhar, não esquece de compartilhar o som também. Mas é você que vai passar o trailer. Não, eu não tenho trailer. Claro que tem, eu mandei para você. Ah, você me mandou? Opa, Mandei. peraí. Então, desculpa. Não, Não tudo percebi. bem. Acontece. Aqui. Eu já vou compartilhar. Ok. Testando, testando, testando. Só estou fazendo um teste aqui. Olha quanta coisa eu fazia, quantas possibilidades até aparecer o quadro. E esses são os quadros que foram para a exposição. Talvez naquela época eu não me dava conta que não era só ser artista, era um modo de vida, era uma coisa tão inteira, eh, que depois fui fazer análise, eu vi que eu não podia casar, que isso estava fora de questão. E que eu precisava frequentar o ateliê de alguém. Aí eu disse, Volpe, eu não sei, eu devo ter transmitido uma tal certeza que quando eu falei com Volpe, ele aceitou. Eu me permiti todas as liberdades. Eu vou ser pintora ou artista, eu vou viver livremente. Bom, É, agora está aberto para alguém que faz uma pergunta e começa. É isso? Ou alguém tem alguma sugestão? não, Acho que seria tinha. legal alguém mediar isso, né? É, É. É. Para não ficar muito solto. Uhum. Wagner, você é acostumado a mediar, tudo bem? sim, sim. Então eu passo a Vamos. bola para você. Perfeito. Vamos lá. Então, bom, Jorge, o Rui já tinha levantado que queria entender melhor qual é que era a relação, né, entre a tua mãe e a Lori. Então, como é que foi? Você explicou um pouco no começo, né? Mas enfim, se você Não, puder. Eu sei que no filme está falado, está explicado no filme, é, né? mas não tudo, né? O filme sempre reduz muito. Ela trabalhou uns 2 anos, foi estagiária, da minha mãe na livraria Editora Cosmos, em São Paulo. Ela estagiou em encadernação. Minha mãe era vendedora nessa livraria, o que já era em Viena também. Antes de migrar, ela já trabalhava como livreira e continuou fazendo isso no Brasil depois. E foi assim que ela é mais nova que minha mãe, né? E assim ela teve bastante contato com a minha mãe, mas não só com a minha mãe, mas os pais dela e os meus pais andavam mais ou menos no mesmo meio, tinham amigos em comum, então circulavam mais ou menos, se conheciam, frequentavam as mesmas coisas, né? Então era uma relação mais complexa, mas que é, talvez pelo fato de ser um pouco mais novo, eu não tinha, não a conhecia, né? Não,
Mas ela tinha cartas, quando ela cita meu pai, nas cartas dos pais dela, citam meus pais também. Então havia, as famílias se conheciam. Uhum. E é interessante que a livraria dela na Áustria era frequentada por pessoas famosas, né? Como Bem, bem, Freud e outros, né? bem famosa. Essa história é interessante, porque ela É. era muito mocinha e eles editavam os livros do Freud também. O dono da livraria, uma pequena livraria que ficava na esquina da casa do Freud. E o Freud passava todo dia em frente. Aí minha mãe Uhum. sugeriu fazer uma vitrine, uma homenagem ao Freud, colocando os livros que eles tinham editado na vitrine. O Freud passou, entrou na livraria, agradeceu essa homenagem. Aí o dono da livraria falou: Não, foi uma ideia dessa mocinha aqui. Então foi a partir daí que ela foi entregar os livros da casa do Freud. Era uma livraria também com uma biblioteca circulante. Na época se alugavam esses livros, né? Então ela levava, toda hora ia trazer e levar livros do apartamento do Freud. E ela conta que, eu não sei agora se a irmã ou a mulher do Freud perguntava para ela, imagina uma mocinha, traga uma coisa interessante para eu ler, o que tem de novo aqui. Então ela, da cabeça dela, levava os livros para casa do Freud, imagina. Barato. Muito legal. É. E a Lore, ela usava uma técnica de pintura que era a mesma que o Volpe usava, não era? Eu não sei se eu percebi isso daí, porque tinha uma técnica, ela não usava pintura a óleo, né? Era uma outra técnica, né? Não, ela usava óleo e o Volpe fazia em têmpera, né? Então ela A mudou por têmpera. sugestão do Wolff, né, para têmpera, Uhum. né? E que ela diz que se deu melhor, né? Porque o óleo demora muito tempo para secar e ela Sim, costumava retrabalhar os quadros. sim. Então ela só podia fazer isso depois que a tinta secou e a têmpera secava mais rápido, então ela podia mais facilmente retrabalhar os quadros. Mas não é por isso, não. Eu acho que combinou mais com o estilo dela, né? Ela se achou mais aí, né? Por, Ah, su- legal. por sugestão do Volpe, né? É, sim. Ari, Jorge, eu queria sair um pouco do assunto específico do filme e gostaria de ouvir a sua opinião sobre um debate que surgiu até no grupo, que é a relação entre um documentário e um filme de ficção. Hum, Quer dizer, esse filme da Lori é claramente um documentário. Você é. Uhum. mostra tudo o que aconteceu com ela, os documentos, etc. Você fez aquele outro filme, Iracema, uma Transamazônica, que é um filme de ficção e que mostra as questões da Amazônia. E eu vou colocar um filme no meio, não sei se assistiu, que é Esse Homem com H, a Não, respeito do não Ney vi Mato ainda. Grosso. É, o filme que saiu agora, né? É, Não vi ainda, não. mas é um filme que, sei lá, sob uma classificação genérica, é filme. Mas, na verdade, ele é tão literal que eu acho que ele poderia ser considerado como documentário, porque ele mostra as coisas, etc. E uma pergunta adicional, não sei se você viu aquele filme Democracia em Vertigem, Sim, da, Petra, da Petra, né? É. Uhum. que é supostamente é um documentário, mas que, na minha opinião, é um filme de ficção, com cara de documentário. Então, eu queria ouvir as suas opiniões a respeito dessas fronteiras entre documentário e ficção, considerando que um cineasta ele tem todo o controle do filme e pode fazer o que quiser com o filme dele, né? Botar opiniões ou não, muitas vezes até manipulando a audiência, né? É, você fez a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é documentário, o que é ficção, né? Isso aí é uma classificação que se criou mais por uma questão burocrática de poder. Antigamente, os festivais de cinema eles dividiam o gênero documentário com o gênero de ficção, mas
o documentário já nasceu como ficção. O primeiro documentário que foi tido como tal, né, que um canadense chamado Flaherty fez sobre os esquimós, quando ele filmou uma passagem de um esquimó, o filme se perdeu ou queimou no laboratório, então ele teve que refazer a filmagem. Então ele pediu que o esquimó reencenasse aquilo que ele tinha feito para ele na câmara. Então o primeiro documentário já é uma encenação, né? Então eu acho, é uma discussão que não leva a muito longe e também não faz muito sentido. É um filme, como você mesmo disse, cinema é cinema, né? eh, o gênero documentário é mais assim uma classificação que se faz em função dos festivais, dos financiamentos, das exibições. Antigamente, o documentário não ia para o cinema, era um produto de televisão, mas hoje essa coisa se misturou completamente. É muito difícil você dizer o limite, né, do documentário e da ficção. Na realidade, tudo é uma ficção, porque quando você faz um documentário, você já está fazendo uma seleção. Você já escolheu o personagem, você já optou, você depois selecionou, montou aquilo que ele falou, então você já manipulou isso aí. Então, o documentário verdadeiro ele não existe. O que existe é um documentário próximo à realidade, mas sobre o ponto de vista do diretor sempre. É o diretor que estabelece o que é verdade e o que não é verdade no filme. Sim. E o Democracia em Vertigem, você Hum. considera um documentário? Sim, ele bastante documentário, apesar de que entra também a relação pessoal, né, dela e da mãe dela com a Dilma, né? Então, eu acho que também não faz muito sentido classificar é documentário, não é documentário. É um filme com características documentais, que ele conta uma história que de fato aconteceu, mas ele Uhum. interpreta essa história, né? Perfeito. Certo, obrigado. Uhum. Roberto, Ô Jorge, queria te fazer uma pergunta. De que forma o filme explora a relação entre a arte, que eu acredito que a arte esteja representada nas cores, e os sentimentos dos personagens, que acredito seja representado pelos amores do título do filme? É complexo, né? Porque ela mesmo diz, né? Dos quadros que eu faço, não dá para ver se eu estava me sentindo bem, mal, se eu estava triste, eu estava alegre, né? Então ela não colocava aquilo que ela sentia dentro do quadro. Mas é claro que o quadro é um reflexo da vida dela, né? Pode não ser numa primeira leitura, mas os quadros refletem sim o que um autor pensa, né? uhum. E ela é uma pessoa muito complexa, né? Então, e uma pessoa que, desde do início, do primeiro take até o último, ela põe em dúvida, devia ter casado, não devia ter casado, ter filhos, não ter filhos, e a grande Aham. questão dela, né? Que hora ela fala, não, estou feliz como eu estou, outra ela diz, não, minha mãe queria que eu não me sentisse só na velhice. Então, a gente tornou isso a questão central do filme, né? Não Sim. que seja ela só tenha falado sobre isso, ela falou por inúmeras coisas, mas como isso era recorrente, né? Ela sempre voltava a esse assunto, então a gente tomou esse assunto como uma espécie de leitmotiv do filme. Se permite mais uma pergunta, depois eu fico quieto. Pode falar. Você acha que a paleta de cores do filme, que você colocou no filme, ela não reflete o estado emocional dos personagens? Você teve essa intenção ou não? Não, nenhuma. Não, quando a gente escolheu os quadros, as cores que a gente ia mostrar, isso a gente teve a ajuda de uma pesquisadora, né, de uma curadora de arte, e que conhecia profundamente o trabalho da Lore. Foi ela que fez o livro sobre a Lore da Cossack Naif, e foi por sugestão dela. Disse, "Ó, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo", porque eu não conhecia tanto o trabalho dela, né? Os quadros dela estão muito espalhados, é muito difícil você ter acesso. Uhum. Você não acredita que um artista reflita nas cores que ele pinta o seu estado emocional? O que você acha pessoalmente?
Olha, eu acho que reflete sim, reflete e muito, né? Porque o que é um quadro? É o resultado daquilo que estava na cabeça do pintor, né? Então é óbvio que o pintor pode estar alegre, pode estar triste, pode estar desesperado, pode, né? Então ele pode não admitir isso, ele não pinta um gesto de desespero, mas aquilo que ele coloca na tela é evidentemente partido de dentro dele, né? Uhum. Você não procurou explorar isso, essa relação entre cor e sentimento. Não, não, não. Eu acho que também ela não queria falar sobre isso. Ela falou uma vez só e disse: Olha, não, o que eu sinto não está nos quadros. Ela falou, e ponto, né? Você procurou refletir basicamente o que ela te disse ou você criou alguma coisa em cima disso? A tua parte Não, artística. na minha parte artística foi numa seleção daquilo que ela me contou. Imagine, 5 anos conversando, a gente falava de tudo, né? Mas como esses assuntos da questão do casar, não casar, eh, ah, essa coisa toda das relações que ela teve com os homens, e tudo isso era muito recorrente, era um assunto que toda hora chegava, toda hora chegava. Eu falei, então vamos nos concentrar nisso. Mas eu nunca disse para ela, olha, eu fiz perguntas, fala sobre isso, fala sobre aquilo. A gente sentava e ela jogava o assunto e ia correndo assim, né? E era interessante porque ela também me perguntava, né? Assim como eu inquiria ela, ela também queria saber de mim. Então era uma troca, né? Muito O que legal. tem de teu nesse filme? Ah, tem tudo. Tem, é um filme que eu considero autobiográfico, porque é a história da minha família, é a história da minha mãe, as coisas que eu gosto, que eu não gosto, e eu acho que ele é profundamente autobiográfico também, apesar de eu contar a história dela. Mas atrás da história dela, eu estou contando a minha história. Interessante. Jorge, a última pergunta. Eu já fiz do que eu devia. Última mesmo. Você, você acredita que o diretor ele dá uma interpretação num texto? Por exemplo, você vai representar algo que foi escrito por um escritor, um livro que um escritor fez. Você acha que você consegue refletir o sentimento do autor do livro ou do diretor? Qual sentimento prevalece? Não, os sentimentos são os dois, né? Porque se o Não, eu sei, diretor mas qual escolheu o prevalece? livro, é porque ele se identifica com o livro, de uma forma ou de outra, né? Aí é caso a caso, não existe uma regra para isso. Olha, eu vou fazer um filme sobre determinado livro e vou respeitar só as ideias do diretor, não vou pôr as minhas ideias aqui, entende? Ou outro não, eu quero fazer um filme crítico sobre esse livro. Não concordo com o que ele diz e põe isso na história. Então não tem. É uma opção, né? Acho que cada diretor escolhe como ele quer fazer. Legal. Muito Legal, bom. obrigado. Então, Tuta, Bom, boa noite todo mundo, boa noite, Jorge. Eu queria juntar todas as respostas que você já deu até agora e colocar para você uma ideia que eu tenho a respeito de filmes, ficção e documentário. E que eu acho que, na minha opinião, você diz que tudo é ficção, eu acho que é o contrário, eu acho que tudo é documentário. Tudo que você põe na tela, você está refletindo você. Você tá, a sua escolha, o seu jeito de colocar, a maneira como você dirige os atores, eu acho que tudo isso traz imbricado a sua personalidade, a sua escolha, a sua, a sua maneira de ver as coisas como cineasta. Então, eu acho que tudo é documentário, não é que tudo é ficção. O que é, você pensa? voltamos à pergunta de US$ 1 milhão. O que é documentário, o que é ficção? Não dá para Eu acho que definir. tudo é documentário. Tudo bem, pode-se dizer isso também. Do mesmo jeito, eu posso falar que tudo é ficção, né? Hum. E aí, como é que ficamos? Então, eu gosto mais da minha ideia, porque eu acho que ela inclui o cineasta. É, Ela inclui o cineasta, né? é. Ela Não, te põe na tela também. Quer dizer, mas você pode, por exemplo, fazer um filme que é uma história que foi inventada por uma pessoa, por você mesmo, que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está vivendo, né? é verdade, mas o tem a ver com a sua técnica, com a sua escolha dos atores, Sim,
a sua maneira de dirigir. É nesse ponto de vista que eu acho que ele documenta também aquele que faz. Você pega um filme do Bergman, você está escrito ali que é dele, né? Você identifica. Você pega um filme do Visconti, você identifica que é dele. A mesma coisa do Fellini. Por quê? Porque tem ali uma escolha deles, uma maneira deles se expressarem e de conduzir a história, seja deles, seja de outro roteirista, enfim. Eu, É, eu gosto mais da minha versão. cada artista tem uma forma de se expressar, né? Sim, E pois essa é. forma de expressar, ela pode ser mais ou menos biográfica, né? Pode ser, não há uma regra para isso, né? Então eu acho que essa definição de documentário de ficção, ela é uma ficção, porque ela não diz nada no fundo, entende? Você pode, como eu Jorge, disse, né? eu vou brigar com você. Eu acho que ela diz tudo. Então tá, é isso mesmo. Pode dizer nada ou pode dizer tudo. É, Muito bom. Tá bom, Legal, obrigada. é. legal. Rui, Ah, Jorge, eu vou mudar um pouco nós estávamos discutindo a técnica e eu vou me permitir, é mais um borbulhão, tá certo? O que mais me emocionou no filme, e até eu pergunto para você, quer dizer, você não queria falar para ela alguma coisa, toda aquela autocrítica que ela fazia, naquela hora que ela fala que ela foi procurar os namorados antigos dela para perguntar o que eu errei. Aquilo, sabe? Ela não errou em nada. Você não podia chegar e falar, você não tinha vontade de chegar e falar, olha, você não errou, você viveu a hora e aquilo aconteceu. Eu queria saber um pouco dessa inter-relação. Na hora que você, por 5 anos, você fala com uma pessoa, e você não chega e fala, olha, você não errou, você está, sabe, todas essas questões, como é que você se administrava para fazer, para se comportar nessa situação? É engraçado, né, essa sua pergunta, porque em mais de uma vez em debates do filme, a pessoa levanta e diz: Ah, você é psicanalista, você fez psicanálise, você estudou análise. Eu falei: Não, porque ele disse: Você se comporta como analista, você fica ouvindo, né? Ouvindo. Eu me considero um bom ouvinte, né? Mas de vez em quando também falo, né? Mas eu ouvi mais do que falei, eu deixei ela muito à vontade para falar, né? O que ela queria falar, ela, no fundo, ela queria falar isso, né? Ela mesmo diz: Olha, eu perguntei um a um onde eu errei, mas eu sabia onde eu errei. Então ela já sabia antes de perguntar qual era a resposta, entende? Mas ela não errou. Não Pois é, ela não necessariamente errou. errou. né? Não necessariamente. Ela não A disse. autocrítica dela é É, um negócio assim brutal, certo? é, é. E essas questões de relacionamento é a grande questão dela, né? Hum. Que começa com a relação da irmã, dos pais. Esse filme é um prato cheio para um analista, entende? Os analistas adoram esse filme. Aliás, tem uma coisa interessante que o Jorge Furtado, que é um cineasta gaúcho, lançou essa semana nos cinemas um filme chamado Virgínia e Adelaide. São duas fundadoras da psicanálise no Brasil. A Adelaide, que o nome original Adelheid, é a mãe da Lore Cor, né? Como diz no filme, ela Uau, veio para o Brasil para fundar a Sociedade Paulista de Psicanálise, porque ela era formada, né? uau. Aqui as pessoas ainda não eram formadas. E, o Jorge Furtado se baseou em correspondências de um livro, e essa Virgínia era uma das primeiras formadas analisandas da Adelheid. E esse é um filme que está em cartaz, é um filme de ficção, porque ele criou diálogos, ele inventou uma história em cima, né? Então é feito com atores, né? Um ator faz o papel da mãe da Lória, outra, aliás, atriz, outra faz a da Analisanda, e é muito interessante, porque é o contrário do que eu fiz, né? Ele, ele Sim, não partiu de uma fonte real, ele partiu de uma fonte imaginária. muito bom. Legal. Arthur,
Você está me pulando, Wagner? Não? Não, é tua vez. Não, é você saiu, você entrou, você saiu, agora está no terceiro na fila aqui. Tá bom. Mas pode ir, tudo bem. Você estava antes na frente. Agora o Arthur está Você não me falando, chamou, ele está no então mudo. Ele está no eu mudo. desisti. Mas tá bom. Fui eu que saí. Fala, Arthur. Ok. Então, é assim, eu tenho a impressão que a Core era, assim, ela em si era uma autoexpositora, né? Quer dizer, o documentário, ela era um autodocumentário de si mesma, né? Porque a angústia dela sobre as grandes questões da vida dela, em que ela se culpava, em que ela não se perdoava, em que a irreversibilidade biológica dos anos a condenou à absoluta culpa. Assim, é admirável. Ela realmente nem precisa de analista, né? Porque ela expõe tudo para todos, né? Sem reduzir a importância do documentário do Jorge. Foi ótimo, aliás, o documentário, mas é um fato, quer dizer, ela é um personagem tirado de alguma área, algum bolsão judaico da Europa. Ela era judia? Eu não tenho certeza. Judia, era Era, judia, era, né? era. Quer Ela dizer, era não, ateia, assim, né? Ateia, é tão identificável com uma personalidade judia que, sabe, me salta completamente essa informação como ser uma pessoa com a angústia de não ter correspondido à expectativa dos pais. Interessante. Me permita interromper. Só quem teve uma mãe judia vai entender isso. O Arthur, o Jorge, eu, a gente entende como é que funciona esse jogo. Verdade. Muito bom. Ok. Ivan, Sim, a minha fala, na verdade, é um pitaco e uma pergunta. O pitaco eu vou voltar outra vez na descrição, no que é documentário, que é ficção, para trazer uma abordagem que o Ítalo Calvino, ele era muito preocupado com esse assunto. Tem vários ensaios dele tratando, e ele remetia a uma coisa que era comum na Itália, na época que ele estudava aqui, e que também era comum no Brasil. Quando a gente voltava de férias, a professora pedia para contar as nossas férias, e aí todo mundo levantava a mão e perguntava: professora, descrição ou narração? Não sei se vocês lembram disso. Descrição, não podia inventar nada, e a narração, você estava livre para escrever sobre o que quisesse. Aí o Calvino escreveu um livro que, segundo ele só usou uma técnica descritiva, que seria um documentário literário. E, na verdade, o livro descamba para uma ficção muito interessante, chama-se Palomar. Se alguém quiser ler, muito legal. Então, o Calvino já tinha percebido que, no fundo, todo documentário é uma ficção. Então, mais ou menos concordando com o que o Jorge falou, com o que a Tuta falou, estou tentando só definir esse negócio. Não há um documentário que, a não ser que fosse um filme sem palavras, né? E assim mesmo seria um recorte. E a minha pergunta vai para o Jorge aí, porque o nosso debate anterior sobre cinema foi sobre o Brutalista, que é um filme que ele é ficcional, embora ele pince coisas da realidade, e que termina com um breve epílogo. Ele já está numa cadeira de roda, todo mundo aqui assistiu, e onde, na verdade, é reforçado o tema principal, que a vida é breve e a arte é longa, né? Ao menos foi a mensagem que eu entendi do Brutalista. E achei curioso que, de certa maneira, também o seu filme, né, o Jorge, ele vai nessa linha também, porque ele vem num documentário com ela viva, e aí você termina e fala: olha, aí mostra uma cena que não tem mais nada a ver com a realidade dela, mas tem a ver com a realidade do Brasil, né? Quer dizer, uma artista que pouco foi conhecida em vida, chega na hora da sua morte, as suas obras se valorizam, o que
segundo a tua narração, prova o valor que ela tinha. Eu queria saber como é que você enxergou esse final, como é que foi a tua visão do final do filme, porque a gente sabe que a primeira frase e a última frase é o que fica. Eu gostaria de te ouvir, Jorge. Obrigado. O final do filme é que os marchands, muito espertos, já compravam as obras dela com a preço de banana, vamos dizer assim, né? Já sabendo primeiro, sabiam que eram obras valiosas, né? E segundo, sabiam que quando ela morresse, isso aí ia valorizar muito, que de fato aconteceu. Ela morreu, pouquíssimo tempo depois foi feito um leilão, onde apareceram 1.000 quadros dela de tudo quanto é lugar, entende? E por um quadro ela não precisava ter vendido a casa, se ela em vida tivesse esse valor, um trabalho dela, né? Uhum. Mas isso não aconteceu só com ela, isso é muito comum, né, na arte, né? É isso mesmo. Uhum. Rui, tá sem som. É, Jorge, Rui, uma outra coisa que eu achei. Opa, desculpe. vai, tá bom. Opa, não. Não, voltou a ficar sem som. Agora sim. Isso. Outra coisa que eu achei muito legal, muito importante, é que o filme você mostra muito a maneira como é que ela pensava em fazer as pinturas, tá certo? Quer dizer, esse processo do artista, como é que ele compõe, e ela mostra todos aqueles rascunhos que ela fazia, e ela fazia questão de mostrar toda a evolução. Eu acho isso uma riqueza enorme, tá certo? Quer dizer, como como que um artista pensa a fazer uma obra de arte? E cada um tem o seu processo, e o dela é absoluta, pelo menos eu passei, racional, sabe? É cartesiano, tá certo? Ela escolhia as cores. Tem aquela cena que ela fala que ela ia colocar um amarelo no quadro, acho que numa cadeira, e o Volpe fala: Você não vai achar nenhum amarelo que cabe lá. Olha, para mim, todos os amarelos são iguais, tá certo? E o Volpe fala que não, tá certo? Nenhum amarelo cabe lá. Isso eu achei assim, fantástico, achei super. Vale, o filme vale do ponto de vista de mostrar o processo, é espetacular. É um documentário, aí, documentário mesmo, ótimo que você tem. É, Ari, é. muito bom. Eu, Sim. eu vou fazer uma pergunta fácil para o Jorge. Oi. Jorge, quem é o Carlos? O Carlos, a gente não conta quem é o Carlos, não posso falar. Não. Então não era O tão Paulo fácil. Emílio foi falado inteiro. O Paulo Emílio, sim, e ela falou ainda em vídeo, ela estava com mais de 90 anos, e a Lígia, quase 100 anos, né? A mulher do Paulo Emílio, ela falou, É, olha, você não publica isso quando a Lígia estiver viva ainda, só depois que ela morrer. Aí ela morreu logo é. em seguida, também a gente colocou, mas as duas até o final disputavam o Paulo Emílio. David, está no mudo, Eu David. já estou me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Ah, tá. Então, não, eu queria fazer umas colocações assim, é, mais vamos dizer, na linha de andamento do filme. Alguns aspectos, tá? Eu acho que cabe uma opinião no seguinte, uma reflexão. O Jorge colocou elementos candentes, íntimos, com dignidade, com delicadeza, É, é. na com esse tipo de abordagem, né? E inicia com uma revelação candente, que tira um pouco a atenção dessa coisa espetacular ligado à vida amorosa, coisa assim, o que permite, no andamento do filme, o engendramento da história. Foi interessante, porque, imagina, um assunto desses poderia ser um elemento para ser um ponto alto em algum lugar. O Jorge deve lembrar, eu estou fazendo ainda uma pesquisa para fazer uma espécie de gráfico
em torno do andamento de um filme, um gráfico que lide com os pontos altos e baixos, emoções e tal. Eu não consegui fazer o da Lore. Assim, meio que eu enrolei e não entreguei. Por quê? Porque eu não sabia onde era o ponto alto. O ponto alto é exatamente no começo, porque com isso ele queima qualquer possibilidade de haver assim, uma coisa ligada a esse assunto, que é muito delicado. Qual é a pessoa que abre a sua vida amorosa dessa forma? É impressionante. E quem recebe essa informação, como é que lida com isso? Como é que passa isso para nós, que precisamos, queremos saber essas coisas para alimentar a nossa própria vida, mas de uma maneira elegante, digna e tal. Então, acho que Ah, merece muito, lembrar isso, né? é muito delicado tudo, é muito É, delicado. é. Então, é um documentário sobre uma mulher que ela é mulher, libertária, artista, tem um modo de vida que é muito incomum para essa época, nos 40, que exige assim uma batalha diária para se manter, para se colocar, né? Lembra do termo desquitado que existia nos anos 40 e 50? Pois é, né? E ela lutava, então, com os preconceitos dessa época. Então, é uma figura é, de proa nesse movimento de emancipação da mulher. Eu acho que é outra, uma qualidade que ela tem, né? E que o filme coloca de uma maneira devida. Outra coisa é a questão da imigração, que já foi falado aqui, que é muito significativa no Brasil, né? Particularmente no Sul, mas não é só no Centro-Sul, também no Norte. Eu sou imigrante, por exemplo. Então, as perdas que você sofre com a imigração, elas não são visíveis. Mas durante muitos anos eu me senti olhando o mundo de dentro de uma escotilha. Eu não estava nunca presente, eu estava sempre numa escotilha. Como agora eu estou numa escotilha falando para vocês. Pois é. E a outra coisa que foi o Arthur que falou, ou foi, desculpa, os nomes eu me atrapalho, foi as metodologias de trabalho dela. Ui, Ela usava a fotografia, o desenho, o é. esboço, todo um trabalho de como se aproximar para chegar na obra. Eu acho que essa metodologia, a forma com que mostrado no filme, é super interessante para o pessoal de artes plásticas e para todos nós em geral, né? Então, o filme também traz isso, né? Finalmente, né, o Jorge ele se integra, né, ao filme, né? Essa parte da autobiográfica dele que transparece o tempo todo, né? E mais um comentário para fechar. Esse documentário particularmente usa, apesar do texto ser bastante explícito, ele usa muito vamos dizer, a imagem e o som, a trilha sonora, É como maravilhosa a trilha sonora. processo narrativo. Então, É. ele tem essas qualidades que ele tem, tornam ele vamos chamar, documentário que é não linear, não é um documentário de cabeças falantes, não é um documentário de é, é, várias pessoas falando sobre uma mesma pessoa e que às vezes ficam bastante chatos, né? Não, é um documentário que você toda hora tem uma surpresa, uma novidade, que nos faz ficar embasbacados com uma personalidade como a Lori Cor, que nos deixam assim espantados. Uma pessoa, olha, porque nós conhecemos muitas pessoas, nós conhecemos nossas esposas, maridos, ou seja lá o que for, É. mas não conhecemos de verdade lá dentro como é, não. Porque cada um é um universo complexo. Então, de repente, nós conseguimos vislumbrar o universo de uma pessoa através de um filme. Isso é uma coisa incrível. Parabéns, Jorge. Não, o filme é de uma delicadeza incrível, né? De passar por diversas etapas e do que ela falava e tal. A trilha sonora é uma coisa que realmente chama a atenção, que remete a você sente o ambiente acolhedor, é gostoso, você mergulha no filme. Muito legal. Vamos lá. Ari. Ari?
Ari levantou a mão, mas Alô, ele... alô, alô. É. E sem, Jorge, eu sem queria imagem. saber É, só antes fala. um recadinho para o David. David, esse negócio que ninguém conhece ninguém, você está influenciado pelo filme lá que você passou, como é que chama? Aquele Peraí, filme do cara que aperta o botão, que eu ninguém apertei o conhece botão, ninguém. volta. Como é que é? Hã? Ah, sim, o button. Porque o Mas cara não, ela matou o marido porque ninguém conhece ninguém. ninguém Isso conhece que ficou na ninguém. É tua cabeça. verdade, é verdade. Mas, Você ô conhece uma Jorge, pessoa quando você dialoga profundamente com ela durante muito tempo, e aí você começa a vislumbrar. E quando a pessoa tem uma obra, como é o caso da Lori, a obra uma outra visualização que você tem na pessoa. Quando você junta as duas coisas, aí você tem uma coisa única, uma perspectiva única. Eu poderia se vocês me permitem, poderia te responder, Ari, é o seguinte: uma pessoa que me influenciou enormemente e que eu não conhecia era o pai do Wagner. Quando eu fiz um documentário sobre o pai do Wagner, eu pesquisei o que era possível encontrar do que ele deixou, é que eu conheci, eu fiquei assim, puxa vida, perdi a chance de conhecer esse cara, que era maravilhoso. Eu não Eu fui lá, tinha, eu lá apenas e tinha assim, conhecido ele como meu professor. E às vezes que eu frequentei a casa dele, mas ele era um universo, uma capacidade, uma coisa extraordinária. E a gente conheceu, eu consegui conhecer através do filme que eu fiz. Muito bom. Olha, só uma mas coisa antes do Ari entrar. A Tuta parece que está dentro de um quadro da Lori. Aqui. Muito bom. Vamos lá, Ari. não, eu queria saber um pouco mais sobre a questão técnica. Eu não sei se você usou celular o tempo todo, ou se, como algumas coisas são mais antigas, você filmou com outro tipo de equipamento, ou se não usou celular de forma nenhuma não, para não, captar as imagens. quando eu comecei a conversar com ela, o celular não tinha qualidade para se usar em cinema. Eu usava uma pequena câmera Canon, né? E eu gravei o som da própria câmera, porque eu estava sozinho com ela, né? Não tinha mais ninguém além de mim, e eu queria ficar só com ela, né? Porque só essa intimidade só aconteceu porque éramos só nós dois, né? Um técnico de som, alguém junto, iria quebrar Não ia acontecer. completamente, Ah, não ia conseguir isso nunca. Então eu usei essa pequena câmera e eu estou acostumado a trabalhar com equipamento muito pequeno, muito leve. Na mão, inclusive, não usei tripé para não formalizar nada, ficava com ela na mão. E a câmera não chama, ela acostumou de tal maneira com a câmera que em nenhum momento ela se sentiu constrangida pelo fato de eu estar filmando, né? E só no final, bem no finalzinho, é que eu usei o celular, mas é igualzinho a câmera, né? Porque aí eu já tinha um celular com qualidade para poder colocar no filme, né? Mas foi todo feito sozinho, fiz o filme sozinho, durante aham, esses anos todos sozinho com ela. muito legal. Obrigado. Pedro, Oi. Não, bom, Jorge, é fantástico. Eu gostei muito, inclusive, da dinâmica do filme. Os silêncios que tem entre uma cena e outra é, é, falam mais do que, é, às vezes, as próprias revelações dela. São muito é. fortes os silêncios que ficam entre uma passagem e outra. Mas ficou para mim uma curiosidade, que é de bastidor. O que estava por trás que ela não ia nem, não conseguia ir para uma Bienal e só foi depois de morta? Olha, o que estava por trás é que ela não era considerada uma artista do nível de uma Bienal, né? Por grande parte dos críticos e dos marchands, né? Então ela não era levada assim, ela não tinha categoria de artista de Bienal, né? Um ou outro crítico, ou especialmente um crítico, o Theon Spanudes, que coincidentemente era um grande amigo do meu pai também,
era o único cara que falava bem dela. Os outros todos diziam, ah, é uma aluna do Volpe, está imitando o Volpe, está seguindo o Volpe. Não, não quiseram ver ou não sacaram a importância dela. Entendi. Sim, Muito bom. ok. Legal. Lembrando que na Inglaterra ela teve um mecenas que valorizou muito o trabalho Sim, dela sim, É, é. e que deu é, condições para ela poder finalmente é. levar os dias da vida dela só pintando. É, McAlpine, né? Não é que aconteceu aqui no Brasil, infelizmente. É. Mas ela morou um bom e tempo na ele Inglaterra, né? e ele Uhum. perdeu tudo, né? Porque a casa dele pegou fogo, toda a É, coleção dele ficou perdida. Todos os quadros que a Lore mas pintou, ela fotografou todos, né? assim, a fotografia é uma Ela coisa, o quadro é fotografava. outra, né? É, Não, né? Mas ela perdeu. mas as É. obras se perderam. Bom, Ângela, você lutou bastante, mas conseguiu levantar a mão. Parabéns. Pois, pois É a é, tua vez. eu, eu tentei várias vezes, não era o lugar de levantar a mão, era Você da estava batendo figurinha palma só. umas horas e tal. Bom, agora foi. Não, eu só queria lembrar que essa história de fazer as perguntas para os namorados, por que não deu certo, o que que aconteceu, eu só queria lembrar que ela tinha uma mãe psicanalista. E essa mãe, pela história, eu não sabia disso, mas pela história do Jorge contando toda essa história, e que eu achei de uma forma maravilhosa, ela veio ensinar, ela foi fundadora da Sociedade Psicanalista de São Paulo. Então, eu acho que isso tem a ver, quer dizer, ela ter uma mãe que era psicanalista e que ela pode ter aprendido que você vai obter respostas não espontâneas, mas talvez através de perguntas, de estar presente, de inquirir a pessoa sobre isso. Isso é uma coisa. A outra que eu achei que ela, no fim, não sei se é o final, eu acho que eu perguntaria isso para o Jorge, ela mostra muita desesperança, né, nessa parte, acho que de final de vida. Ela não tinha não sei, não sei, me mostra isso visualmente, posturalmente, do jeito de falar dela. Então, acho que mostra muito isso. E a outra coisa que eu gostei muito de saber é, foi o olhar dela para as fotos. Ela tem fotos maravilhosas. E ela, eu acho que em parte, claro, eu acho que a Inglaterra, Londres, é um lugar de cenários. Você tem cenários em parques, cenários em cidades, mas na verdade ela mostra muito cenário de parques, né, de Londres. Mas eu acho que esse cenário, essas fotos que ela mostra, eu acho que mostra o olhar aguçado de uma artista. Quer seja, né, quer seja foto, até as pessoas disseram, ah, mas foto é foto. Tudo bem, foto é foto, mas eu acho que mostra o quão aguçado era esse olhar dela de, de pintora, né? De pessoa que se expressa através da pintura. Eu gostei muito de conhecer mais um pouco dela e achei o documentário maravilhoso, para dizer. Você É isso tocou num mesmo. assunto interessante, que é o da fotografia. Ela tinha muitas fotos, né? Ela tinha um arquivo enorme de tudo, né? Quando ela faleceu, ela deixou comigo esse arquivo para eu poder usar para o filme e depois um compromisso de entregar para o MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, onde está tudo isso está depositado. Começa pelas cartas, já tinha mais de 2.000 cartas, né, escritas em letra cursiva, em batida à máquina, em alemão, em inglês e português, né, se correspondia com uma quantidade enorme de pessoas e principalmente com os pais, né? Ela guardou toda a correspondência com os pais e quando os pais faleceram, ela recuperou as cartas que ela escreveu para os pais, né? E então essas 2.000, mais de 2.000 cartas, nem sei quantos são, estão na Sociedade Paulista de Psicanálise, eu deixei lá e estão sendo traduzidas. Vai levar anos para traduzir. Aí dá para descobrir tanta coisa que ainda falta, né? E a mesma coisa aconteceu com as fotos. Eu fui achando fotos e mais fotos de todas as viagens em álbuns, né?
Ela viajou muito, viajou pela América Latina, viajou pelo Brasil inteiro, viajou para o Oriente, foi para o Egito, viajou à Europa, sempre fotografando, sempre fotografando. Então ela tem uma quantidade muito grande de fotos, lindíssimas todas as fotos, que isso está tudo, não foi nem catalogado, nem visto ainda, não deu tempo de fazer isso. Eu selecionei assim em função do filme, mas eu não selecionei em função da obra fotográfica dela. Uhum. Muito legal. Mas E, excelente o que você selecionou. é, e a fotografia era um instrumento, né, para ela, É, que ela se inspirava, né, com as fotos é. e tal, para definir o que ia ser feito num Eu acho, quadro e tal, né? eu Mas Hum. acho que não ela só, pegava não só. detalhes. Era também, mas não só. Ela fotografava assim. Não, ela não tinha objetivo final com a foto, expor, não era isso, não, mas ela tinha prazer em registrar as coisas que ela achava interessante visualmente. Certo. Tinha uma coisa do exílio também, não é? Que ela sempre era meio recorrente, não era? O impacto do exílio e tal. Isso aí, isso é dessa geração que se exilou, né? Não, Uhum. involuntariamente, ninguém veio porque queria, as pessoas vieram É. porque tinham que fugir para um país que não tinham relação com o país, não conheciam a língua, nada. Uhum. Então era uma coisa muito impositiva, né? Que as pessoas nunca. ah, isso marca a vida toda, né? Ninguém Sim. sai impune de um exílio desses, né? Muito bom. Hum. Legal. Mais mais algum comentário, alguma questão? Acho que, Jorge, nós estamos chegando. Olha, queria Hum. agradecer muito pela sua, enfim, generosidade em deixar a gente. Eu sei que o filme está sendo ainda negociado para Não, a plataforma de streaming. ele E está no você. streaming, ele já está no streaming, está no, na, na- eu passo para o David o streaming onde ele Ah, está. tá, legal. Se puder Tá, passar, seria uma ótima. E tá, foi passa. muito legal a gente, enfim, essa nossa discussão aqui. E parabéns, viu? O filme é realmente maravilhoso. Todo o ambiente, música, o jeito, os silêncios que tinham, e tudo. É muito delicado, com muita delicadeza, sutileza com que você tocou o filme. Parabéns, maravilhoso. Obrigado, então. Só queria adicionar o seguinte, que eu assisti também nesse fim de semana o filme da Rita Lee, que é muito interessante, é uma pessoa também, mulher, libertária e tudo mais, mas a delicadeza que você consegue colocar na Lore não tem paralelo com o filme da Rita Lee, certo? Verdade. A lista. Uhum. É, Muito bom. Parabéns, Jorge. Parabéns, Jorge. Gostei muito do obrigado, Parabéns, Jorge. filme. obrigado. Fantástico, muito bom. Gostei Excelente, muito, Jorge. viu? Muito bom o Gostei, filme. gostei Precisamos muito voltar das a ter mais perguntas uma também. conversa contigo. Tá ok, Muito vamos sim. obrigada. Obrigado Muito vocês, bom. Obrigado, obrigado ao Jorge. David de ter me convidado, né? Tá É, ótimo. Obrigado ao David também. agradeço ao É, David Obrigado, também por obrigado. pela escolha, pela sugestão e nos apresentar esse filme maravilhoso e ter trazido você aqui, Jorge, para a gente bater um papo. Muito bom. Obrigado. Formidável. Muito obrigado. Valeu. obrigado a você. Até logo, Ok, então. Tchau, Até pessoal. tchau. lá, até lá. Tchau, boa Tchau, noite. abraço. Um Boa abraço. noite. Tchau, Boa boa noite, noite. boa noite. Boa noite a Wagner, todos aí. Boa noite. Wagner, eu só Sim. queria fazer um lembrete, uma autopropaganda. Eu sou modesto, mas gosto de fazer Ah, é autopropaganda. verdade. A semana que vem, nós vamos apresentar os primeiros passos na América e a viagem da batata doce. É um programa só, é uma apresentação só que tem esse nome cinético composto, tá certo? Então, por favor, todos estão convidados. Tenho quase que certeza absoluta que vocês vão adorar. Muito obrigado. Ok, E outra legal. coisa, eu quero mandar um abraço para a Ana também. Depois de muito tempo, a gente está vendo a Ana aí. Tá? Muito Legal, obrigado pela Ana. Muito bom você ter vindo aqui. Tá Ok. bom. Até Valeu, logo, pessoal. então. Então, Tchau, até a tchau. semana que Boa vem, com noite a a todos. Até a apresentação do semana. Obrigado, Roberto. Jorge. Obrigado, Jorge, de Um novo. abraço. Obrigado, Mais. Jorge. Tchau, Boa noite pessoal. a Também. todos aí. Obrigado. Tá. Até mais. Tchau.